11 horas 24 minutos. Estamos começando, a partir de agora, mais uma edição do Jornal da Regional. Esse daqui é seu JR no ar, muito prazer, eu sou André Colatti. Eu continuo com você aqui, estávamos juntos até agora no Sabadão Regional, no Pagodeando, fim de semana chegou. Hoje é sábado, dia 23 de março, ano 2024. Escalvado agora marcando 22 graus, depois da gente ter passado a terceira onda de calor, muito calor, que fez nos últimos dias. Agora está mais amena a temperatura, deu aquele refresco bacana. Nesse momento, 22 graus em Descalvado. Quero agradecer o pessoal do Facebook que está com a gente a partir de agora. Estamos ao vivo no Face. Você do Facebook da Regional FM, você também que vai ficar com a gente, hein? Juntos aí nos 98,7 da sua Regional FM. Daqui a pouquinho vamos trazer aqui as informações do Câmara em Destaque. Mais um fim de semana daqui a pouquinho com a Mônica Nogueira, que vai estar apresentando, vai estar no comando, e eu vou estar aqui nas perguntas. Mas antes de passar para a Mônica e para o nosso amigo Du também, hoje a participação do Ismael, a gente vai trazer aqui duas informações antes de começar aqui o Câmara em Destaque. É o seguinte, concurso público municipal 2024. Atenção, gente. A Prefeitura de Descalvado, informando aí a todos, todos os candidatos inscritos no concurso público municipal 2024, que já estão disponíveis os locais e provas e horários nos sites, tá? O portal.concursosembrasil.com.br e também o www.descalvado.sp.gov.br. O concurso teve aí 3.952 inscrições aprovadas. Aliás, a prova será realizada amanhã, inclusive, domingo, dia 24, no período da manhã, também no período da tarde, em 3 unidades escolares. Vai estar acontecendo amanhã, domingo, na Universidade Brasil, Campus Descalvado, Avenida Hilário da Silva Passos 950, Parque Universitário, e também na Escola Estadual José Ferreira da Silva, Ginásio Escola, Praça 8 de Setembro, número 293 no centro. E na MF Padre Orestes Ladeira, Rua Jaime Regalo Pereira, número 350, no Jardim Belém, tá, gente? Olha, cada candidato deve acessar a sua página de inscrição no portal da Em Brasil, clicar no local de provas para saber com exatidão a unidade escolar, o horário e a sala da sua prova também, isso é muito importante. Para os inscritos no concurso público número 002/2024, referente à vaga de agente comunitário de saúde, as provas objetivas serão no período da tarde, na Universidade Brasil. Os portões abrem às 13 horas e fecham às 14 horas. E o início da prova, marcado aí para as 14 horas e 15 minutos. Para os cargos que terão as provas no período da manhã, se atentem aí, para os horários, tá? A abertura dos portões vai estar acontecendo, só para você entender aí, às 7 horas. Fechamento vai ser às 8 horas, tá? Dos portões. O início da prova vai estar acontecendo 8 horas e 15 minutos. Para os demais cargos com provas no período da tarde, seguem horários aí, Então vamos lá, atentos para os horários aí do período da tarde para outros cargos. Abertura dos portões às 13 horas, fechamento às 14 horas, com o início da prova aqui, no caso, às 14 horas e 15. Olha, tem as regrinhas da prova também, você tem que ficar atento a esse detalhe sobre as regras também, que são as seguintes, A prova objetiva será de múltipla escolha e cada questão conterá 4 alternativas para a resposta, sendo que apenas uma só deverá ser assinalada como correta. Olha, não será pontuada a resposta que contiver mais de uma ou nenhuma alternativa assinalada no caso. Possui emenda ou rasura ou no cartão resposta também. Agora, o prazo estipulado aí para a duração dessas provas objetivas será de 4 horas. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 60 minutos do horário fixado para o seu início. Munido obrigatoriamente de caneta esferográfica com tinta de cor azul ou cor preta, fabricada em material transparente, comprovante de inscrição e do documento de identificação com foto recente, podendo ser eliminado do concurso público o candidato que se recusar a atender essa determinação, hein? Agora, o ingresso do candidato na sala, onde será realizadas as provas, somente será permitido no horário estabelecido, mediante a apresentação do documento original de identificação com foto, físico ou também o digital vai estar valendo, viu, gente? Preferencialmente o mesmo documento que é utilizado aí para a inscrição. Caso o nome do candidato não consta na listagem da homologação ou dos locais da prova, poderá ser feita a inclusão condicional do candidato mediante a entrega do comprovante original
de pagamento da taxa de inscrição. Então tá aí, gente. Dado o recado, é o concurso público municipal 2024, prefeitura que divulgou aí os locais e horários das provas para os quase 4 mil inscritos no concurso. É amanhã a prova, domingão, portanto, dia 24 de março. Bom, vamos trazer mais uma aqui para você, na edição do Jornal da Regional de hoje, neste sábado. Olha, a realização do concurso oferece vagas urgentes, né, para esse domingo. Em função da realização do concurso público municipal 2024, que será amanhã, domingo, dia 24, a empresa Em Brasil Concursos está chamando pessoas interessadas a trabalharem no apoio durante a aplicação das provas. O pessoal vai estar podendo fazer esse apoio lá também na hora. Agora, olha só, hein, gente, presta atenção. As vagas são para fiscal de sala e aplicadores. Remuneração, sabe quanto? R$120 o dia. Olha só, hein? Num dia só, R$120. Ou fiscal do corredor ali, ou WC também faxineira, sendo no caso aqui WC faxineira, R$100 por dia. Atenção para o horário, pessoal. O horário será das 7 horas às 17 horas, com direito a um marmitex. Vai ter um marmitex para almoçar no local ali, devido ao pouco tempo de intervalo, né, que a pessoa vai ter. Olha, atenção, as informações são de que a empresa fará o pagamento via Pix, né, via Pix, no final do trabalho, tá, gente? Atenção, vamos lá. Você quer pegar uma caneta e um papel agora para anotar? Vou te dar essa chance aí. Pode pegar o papel e a caneta. Vou te passar aqui um contato. Atenção, os interessados devem fazer contato com Monique pelo celular. Atenção, 19 997 10 2011. 19 997 10 2011. Gente, ajude a divulgar, né? E indiquem alguém aí que esteja disponível para esse trabalho, tá? Olha, as vagas aí serão distribuídas entre as unidades escolares de locais de provas. Então, ó, Universidade de Brasil, Escola Estadual José Ferreira, Ginásio Escola e também a MF Padre Orestes Ladeira. Tá bom? Dado o recado, então? Então, esses dois recados que eu tinha para passar aqui na edição do JR no ar, no Jornal da Regional. Agora sim, né? Depois dos dois recados passados, vou aqui pedir agora... bom dia ainda, né? Bom dia, minha amiga Mônica Nogueira. Vamos agora, então, começar o Câmara em Destaque. Oi, Mônica! Bom dia, André Colatti, bom dia, Lucas, bom dia, Eduardo, bom dia, ouvintes da Rádio Regional FM, bom dia também a todo mundo que está aí acompanhando a nossa live no Facebook, Regional FM Descalvado. Se alguém quiser participar da nossa programação de hoje, do Jornal da Regional, começando agora o Câmara em Destaque, você pode participar no nosso WhatsApp 996410535 ou pelo nosso Facebook na live ao vivo. Deixa o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente passa aqui para o Eduardo. Primeiramente, bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, Mônica, bom dia, André, bom dia, Lucas. Mais um sábado aqui com vocês, hoje a presença do Ismael. Isso, bom dia, Ismael. Especial, hein, Ismael? Bom dia, bom dia aos ouvintes e a quem acompanha aí pela internet. É isso aí, começando o Câmara em Destaque hoje para vocês, neste sábado, dia 23 de março, mais uma edição do Câmara em Destaque, que está sendo um sucesso. Começando hoje com notícia boa para vocês. É que enfim, uma notícia boa, né? O Eduardo vai estar falando para vocês, olha só, sobre Câmara Setorial da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Então, ele vai estar falando daqui a pouquinho para vocês. Primeiramente, eu vou estar lendo aqui um documento e ele vai explicar direitinho o que é isso para vocês, tá bom? Olha só. Câmaras setoriais e temática da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Planejamento de ação trimestral 2024. Durante os meses de abril, maio de 2024 e as CST, SAA, SP e PA/SAASP prevêem atividades que constituirão os primeiros passos do trabalho a ser contínuo frente às seguintes cadeais produtivas do Estado de São Paulo. São eles: maracujá. Aí o Eduardo vai explicar para vocês já o porquê, tá? Vocês vão lembrar aí o porquê. Conjunto de produtores do município de Descalvado. Então essa é uma notícia muito boa, né, Eduardo? Gostaria que você comentasse o porquê dessa notícia boa aí para nós. Boa. Eu fico muito feliz com essa notícia, que foi um trabalho que nós começamos a desenvolver aqui na Secretaria Municipal, em parceria com a CAT, Secretaria do Estado também, na gestão do nosso amigo Itamar Borges ainda,
que graças a Deus agora na sucessão dele esse trabalho continuou, teve um grande apoio lá, mas isso é fruto daquele projeto do Polo de Fruticultura. Isso, Descalvado. exatamente. E quando nós apresentamos na secretaria, teve a oportunidade de que isso se transformasse num arranjo produtivo local, dada a cadeia que está envolvida nisso, com as empresas processadoras de fruta, de polpa aqui em Descalvado, com uma grande potencial de desenvolvimento da agricultura familiar, inclusive. E agora a gente foi, a doutora Adriana aqui da CAT, juntamente com a Érica, coordenadora de Araraquara, nos passou essa informação de que finalmente eles vão começar a fazer um trabalho, e é um trabalho preliminar de orientação à formatação desse APL. E aí tem aqui nesse cronograma o que vai acontecer. A primeira atividade é a aplicação do diagnóstico junto à liderança futura do APL. Então eles vêm porque é para fazer esse diagnóstico, depois eles fazem toda a elaboração, acompanhamento da elaboração do projeto para entrar no edital, porque a Secretaria abre um edital para cidades, os municípios que têm interesse em tornar um APL de algum tema, né? E depois planos de negócio e ação futura. Então o Descalvado deu um passo importante, acho, na questão dessa produção agrícola, oportunidade para todo mundo. E eu quero aqui aproveitar e agradecer muito ao Amorim, que comandou isso lá, ao professor Sena, que me atendeu várias vezes para encaminhar isso, o Zé Carlos Faria, que vai compor essa equipe, e o Ricardo, que também me atendeu na secretaria para encaminhar isso. Então, aquilo que é assim, política pública, a gente sabe, você começa, parece que demora, mas a gente tem que persistir. Agora a gente foi assim, contemplado com essa ação, incluindo o Descalvado num mapa e num planejamento da Secretaria de Agricultura do Estado. Isso mostra o potencial que a gente tem e traz uma responsabilidade agora para o poder público para fazer esse acompanhamento e tomar todas as ações necessárias para que isso se concretize. Então, acho que foi uma notícia boa. A gente deve apoiar muito isso. Com certeza, uma notícia boa para Descalvado, sem dúvida nenhuma. Próximo assunto do Câmara em Destaque para vocês: prestação de contas do Carnaval 2024, referente aos recursos arrecadados e que serão entregues às entidades, Fundo de Assistência Social. Então vamos falar aqui para vocês rapidamente aqui os valores, depois eu passo para o Eduardo estar comentando sobre isso, tá? Receita líquida, sistema, receita bruta, despesas, R$ 43.653,90. Fundo de Assistência Social, 10%, receita líquida, R$ 4.365,39. Saldo para rateio entre as 11 entidades assistenciais participantes, R$ 39.288,51. Valor para cada entidade, R$ 3.571,68. Gostaria que o Eduardo comentasse, então, sobre isso, sobre a prestação de contas do Carnaval 2024, o que ele acha sobre isso. Esse ano teve uma alteração, na verdade. Nós até acompanhamos aqui a matéria da diferença de repasse que houve no Carnaval de 23, que foi detectada um ano depois, foi regularizada a situação do envio desse valor, porque era feito o Carnaval até 2023, comandado ali pela CELT. A CELT fazia todo esse evento e destinava esse recurso depois para as entidades. Esse ano, um decreto inverteu isso. Então, a exploração da área de alimentação, bebidas e atrativos do Carnaval ali, a Prefeitura, através de decreto, deixou sob responsabilidade das entidades. E a entidade, sim, que teria... Ao contrário, seria isso. Ao contrário. E a entidade, agora sim, teria que passar 10% para o Fundo Municipal de Esporte, se não me engano. Então, inverteu isso. Essa prestação de conta que já vem vindo, acho que pelo André, que comandou aqui as entidades. Então, não teve mais, pelo menos, o risco de atraso no repasse para as entidades. As entidades receberam o melhor dinheiro. Assim, então. Recebeu direto o dinheiro, organizou os seus eventos, ficou com recurso e agora passou os 10% para o fundo. Então, acho que ficou mais simples. A parte de organizar ali, às vezes dá algum percalço, porque tem muita gente interessada, são várias entidades, mas acabou acontecendo bem. E agora a prestação de conta do André. Mas foi uma inversão esse ano. As entidades organizaram e destinaram 10 para o fundo. Não ficaram mais assim, organiza aí e a gente fica esperando o dinheiro. Então foi uma medida que o Poder Executivo tomou. Acho que funcionou a contento ou não, eles vão avaliar agora, mas é importante. E até é importante a gente falar das entidades, né, Mônica? Quais são as 11 entidades aí acho que sob o comando do André, que coordenou esses repasses todos. Que é a Comissão das Entidades do Carnaval da Família 2024, né? Isso.
Vamos falar o nome das entidades? Só o nome das entidades? Isso, acho Só? que é bom para a gente saber para onde está indo o recurso. Isso. Grupo de Fraternidade Pai Jacob, né, que é o Lar dos Meninos. Centro de Solidariedade Madre Teresa. Descalvado ajudando na recuperação da vida, que é a Darev, né? Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Descalvado, que é a APAI. Casa de Oração Santa Aliança 1. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado também. Deixa eu ver se é só, né? São essas. São essas mesmo. Que assinaram a prestação de contas. Isso, que assinaram a prestação de contas, exatamente. Então, são essas as entidades, ok? E as 11 receberam, então, R$3.500, 3.000 e pouco. Isso, esse é o valor total. Do carnaval. Ok. Acho Ok. que é isso. Pelo menos está batido, está fechado. A gente pode seguir. Eduardo, uma curiosidade agora, parece que na reunião das entidades teve membro que foi convidado a se retirar, Então, é isso? O que aconteceu na reunião? A gente não sabe o que aconteceu. Na verdade, quando saiu esse decreto, as entidades se reúnem, se né? organizaram para ver quem vai explorar o que e tal. E parece que nessa reunião que aconteceu, inclusive, acho que lá no Paço Municipal, um funcionário da prefeitura lá quis entrar e quero ver o que vai acontecer. Falou, calma que agora é com a gente. Não é mais a CELT, não é mais a prefeitura, não precisa dessa intervenção toda aqui. Parece que deu um estrezinho lá, mas sim, né? Começa a envolver dinheiro, repasse, algumas pessoas se agitam, quer participar sem precisar, essas coisas Foi um acontecem. estresse passageiro. Um estresse A passageiro. se exaltou um pouco demais, então. Na hora ali, né? Mas acho que deu para ele conhecer o André, pelo menos. Deu. Deu. Tá Para conhecer explicado. o André. Ai, meu Deus, viu? Muito bem, o próximo assunto do Câmara em Destaque, eu gostaria que o Eduardo falasse agora, inclusive da lei que nomeia os membros dos conselhos municipais, tá? Que está sendo revista. Inclusive, na segunda-feira, tinha muita gente lá na Câmara, né, Eduardo? Para tratar sobre esse assunto. Gostaria que você falasse sobre isso. Fizeram uma reunião antes da sessão lá para discutir alguns temas. E, na verdade, essa lei foi aquela lei aprovada de autoria do vereador Marcelo Figueiredo, que foi aprovada, limitando ali ou impedindo a participação de pessoas com cargos comissionados nos conselhos municipais. Foi aquela que o Becão vetou, voltou, derrubaram o veto do Becão. Mas aí teve uma reunião lá para tentar fazer alguns ajustes, e acho que vai ser feita essa revisão nessa lei, para não ficar radical o extremo, porque alguma participação tem que ter. Vou dar um exemplo aqui, vai. Conselho Municipal de Saúde. É importante que o secretário participe do conselho. E ele é um cargo comissionado do prefeito. Qualquer outro cargo é importante. O Conselho Social, é importante que a gestora da parte participe. Lógico que você não vai lotar o conselho com cargo comissionado, porque aí você começa a ter problema de direcionamento, ver algumas coisas goela abaixo dos membros, e acaba tendo um direcionamento que é prejudicial. Eu acho que esse ajuste agora, parece que o Marcelo se comprometeu a fazer esse estudo, reapresentar alguma solução lá para não... Porque assim, tem hora que você desmonta o conselho, se você for muito radical. Então, acho que o Marcelo está fazendo esse estudo, eu conversei com ele, está fazendo esse estudo para fazer uma proposta de revisão em alguns pontos importantes para isso aí. Então, vai chegar aí no meio termo que funcione bem e que contemple aquilo que é de bom senso na legislação. Acho que é isso que vai acontecer. Deve apresentar na Câmara novamente algum ajuste para isso aí. Então, a gente vai acompanhar para ver qual é esse ajuste e como ficariam, né, a composição do Conselho com essa nova redação que deve se dar aí. Então, matéria que já passou, vai voltar para fazer uma revisãozinha lá. Mas gerou estresse. Que assim, o pessoal acho que quer participar do conselho. Teve uma reunião lá que eu sentei no plenário aqui, dava para escutar a reunião lá na sala de comissões. Lá. A coisa foi meio ferveu o negócio. Acalorada. Foi meio acalorada. Mas eu acho que chega no conselho. É bom ter essas discussões também, porque você discute com a pessoa que participa, que tem alguma ideia, que sabe qual é o direcionamento que tem que ser dado. É bom sempre conversar, é sempre importante. Eu acho que dá para fazer essa revisão e contemplar tudo que precisa contemplar para o bom funcionamento dos conselhos, né? Acho que isso vai passar, o Ismael tá aí, vai acompanhar isso depois. Muito bem. Vamos entrar agora num assunto que tem sido nos últimos programas aí, um assunto que a gente sempre está comentando sobre isso, que é a garagem do almoxarifado. De novo. Essa é assunto, De hein? novo. Tem assunto. Inclusive, eu vou até pedir, depois que eu falar aqui para o Ismael estar comentando, também Eduardo, sobre isso. Teve uma resposta, né, da administração com um requerimento pedido do vereador Ismael Francischini. Bom, resumindo, que a administração está estudando o caso para viabilizar. Gostaria que o Eduardo comentasse, depois convido o vereador Ismael para estar falando também sobre esse assunto, que é a garagem do almoxarifado. E o
Quer comentar a resposta, Ismael? E os funcionários públicos estão aguardando resposta, claro. né? Então, quer comentar já, Ismael? Depois eu passo para o Eduardo. Vamos lá. Bom dia aí, mais uma vez. Bom dia, Ismael. Ouvintes da Rádio Regional e o pessoal que está nos assistindo aí. Primeiramente, eu quero ler aqui o meu ofício que eu fiz lá, né? Porque o pessoal falando, vamos falar a resposta, mas vamos falar primeiramente o ofício. Eu fiz um ofício em 11 de março, um ofício número 2624, para o prefeito, né? Considerando que foram destinados recursos financeiros por meio de emenda impositiva dos vereadores dessa casa, né? Lá da Casa de Leis, né? Dos vereadores, para a construção e cobertura da garagem de veículos de funcionários do almoxarifado e também para melhorias no estacionamento de ônibus escolares da frota municipal, situado no Parque Morada do Sol. Então, eu fiz esse ofício aí em 11 de março, não só para o almoxarifado da prefeitura lá embaixo, mas também para a parte onde ficam os ônibus escolares lá na Morada do Sol, né? E considerando que desde o ano passado os servidores foram proibidos de estacionarem seus veículos particulares dentro do almoxarifado municipal. Entretanto, via pública não comporta a quantidade de veículos. Além disso, os funcionários estão preocupados com a segurança dos seus carros e motocicletas. Então, esse ofício de 11 de março foi respondido, até por surpresa minha, muito rápido. De 11, já dia 14, já foi respondido lá pelo pessoal, pelo gabinete, né, o senhor Mário Luiz Zambelli, com resposta do secretário Marcelo Augusto Monzani, né? Então, eles estão dizendo aqui que estão tomando providências, tal, do estacionamento lá embaixo, falam de tudo, sobre as entregas lá e entrada de veículos próprios, né? Tudo porque foram retirados de lá, que são acondicionados dentro do almoxarifado com, por exemplo, tubo de concreto, blocos de concreto, tijolos, pedras portuguesas, areia, pedra britada, emulsão asfáltica, dentre outros, né? No estacionamento lá, que tinha os veículos lá dentro. Então, que estão contactando várias empresas para a realização da construção do estacionamento, que estão fazendo isso, que estão fazendo a parte de licitações e tal. Mas isso no almoxarifado lá embaixo, no almoxarifado central. Mas lá do Morada do Sol, onde o pessoal não tem um acondicionamento, não tem um lugar para guardar a sua motocicleta ou a sua bicicleta que vai lá, ou que chegam lá em cima e não tem lugar para nada, entendeu? Nem para se fazer as suas necessidades. Não tem um banheiro, foi isso que eu pedi já várias vezes. Não tem banheiro, não tem uma cozinha, não tem nada lá em cima. Não foi feito, não mandaram nenhuma resposta sobre isso. Mandou resposta, sim, lá de baixo, que estão se mexendo, isso, aquilo. Mas também falaram de tudo aqui, menos do funcionário público. E a gente sabe, eu tive o ano retrasado, nós sabemos, inclusive foi passado aqui para a rádio, foi passado para a Câmara Municipal, que o prefeito Becão se reuniu com os funcionários lá e prometeu, né, aquelas reuniões de final do ano, né, que eles lembram dos funcionários públicos, aqueles churrasco, aquelas confraternização de final do ano, que acaba quase sempre dando enrolo, né? Eu fiquei sabendo que várias deu rolo, aquelas reuniões de final do ano, que prometeu que seria o ano passado já a construção. E mais que eu digo, como não foi feito, esse ano tem valores lá que todos não precisaria, né? Mas como os funcionários pediram encarecidamente para que se fosse passado para poder construir esse almoxarifado, e foram feitos, todos os vereadores destinaram valores lá para essa construção do almoxarifado. Então, espero aí que, está dizendo que estão se mexendo tudo, né? E espero que se mexam para o almoxarifado lá embaixo e também para a construção lá da parte dos ônibus lá em cima, onde os funcionários, os motoristas não têm nada adequado lá. Então,
fica aí, né, a resposta do secretário de administração, que está se acontecendo as mudanças, né? Espero que essas mudanças sejam um pouquinho mais rápidas, pois os funcionários há anos sofrem com isso. Ok? Eduardo, quer comentar alguma coisa? Você antes... que estava por dentro. Você Ismael, também... antes do Eduardo comentar alguma coisa sobre esse assunto, eu estava me esquecendo, a gente tem um vídeo para estar soltando que mostra como está agora a garagem lá do almoxarifado, né, onde eles estão deixando agora os seus veículos. O Lucas vai soltar aí para vocês acompanharem. Muito bem, esse é o vídeo então que vocês acompanharam aí da garagem, né, lá da prefeitura. No rádio aí, quem está acompanhando a nossa programação pela 98.7, o vídeo não tinha áudio, então não tem como sair nada aí, né? Então, para quem está acompanhando no Facebook, acompanhou aí o vídeo. Quem está ouvindo a rádio depois pode acompanhar esse vídeo quando a gente soltar a live completa lá no Facebook, ok? Agora sim, gostaria que o Eduardo comentasse, depois eu vou estar falando para vocês sobre a emenda impositiva e os valores que foram destinados dos vereadores para essa obra, ok? Ó, dentro disso aí, Du, antes de você fazer o comentário, tem um ouvinte nosso que mandou aqui o WhatsApp, diz o seguinte, ó. É o Marcelo. Valeu, Marcelo. Tô de olho aqui no Zap, nas perguntas que a galera tá fazendo pelo Zap aqui da Regional FM. O Marcelo diz assim, ó. Os funcionários foram tratados com a maior desfeita. Estão desconfiando da gente, diz aqui o Marcelo, viu, Du? Mas não é em relação à garagem que estão desconfiando deles, não, né? Não, acho que não. Deve ser outra. Mas assim, primeiro eu vou responder o Marcelo mais ao final, mas eu quero pegar a fala do Ismael e dizer que o Ismael falou duas palavras importantes que eu achei, assim, que não haveria necessidade. Eu sou muito crítico em relação a decidir onde é que se aplica o dinheiro público. Eu acho que infraestrutura, lá é um espaço, faz parte de um prédio público, como almoxarifado. Acho que não tem que ser via emenda impositiva. É um desperdício o vereador ter que destinar emenda impositiva para obras dentro de um prédio público. Eu acho que, eu não sei, acho que os vereadores aí poderiam ter, eu tenho certeza que teriam onde colocar esse dinheiro, se não fosse para lá. Mas, fica aquele negócio, vai, não atende, fica complicado. É uma judiação. Eu acho uma judiação. Mas, enfim, o que acontece lá? A gente precisa mensurar e ter sempre o bom senso de analisar os fatos que vem acontecendo, e os fatos trazem algumas consequências. Eu acho certo não ter veículo de funcionário dentro do pátio do almoxarifado. Lugar de maquinário, lugar que entra material, sai material. Alguém já arranhou o carro de funcionário lá dentro e depois tem que pagar. É uma série de situações. Agora, necessidade de se ter uma garagem ou não, ok, dá para fazer, tem espaço para fazer, vamos fazer. Agora, eu achava que não teria que ser. Não é um valor extraordinário. Eu tenho certeza que se somar todas as emendas, não é nada extraordinário de valor para se fazer uma cobertura para alguns veículos. Daria para fazer lá com dinheiro do orçamento do poder público. Mas tudo bem, os vereadores decidiram atender os funcionários e destinou essa verba. Mas vamos lá. Há necessidade de não ter esses veículos lá dentro. Tem espaço para fazer. Então faz. Eu acho que demora muito. Agora, pela resposta, que também eu li essa resposta na íntegra que o Ismael comentou, ele comentou alguns pontos importantes, mas eles estão fazendo estudo lá de fluxo de veículo, o portão de baixo lá, entra e sai, onde que entra, onde que sai, porque senão você faz a garagem no lugar que vai ser trânsito ou que vai destinar algum material. Então eles estão fazendo esse estudo aí. Dá para fazer mais rápido, eu acho, mas eles estão pelo menos respondendo o que estão fazendo. Eu sei que também eles concluíram agora a questão do abastecimento do posto de gasolina lá dentro, que foi uma outra coisa que impactou e tomou tempo lá dentro. Mas dá para fazer. Mas outra coisa importante que eu acho, e principalmente quando se trata de poder público, é para todo mundo ou não é para ninguém? Por que eu digo isso? Tem um monte de lugar na prefeitura que não tem estacionamento para servidor também. Não é só lá. Agora, imagina se todos os vereadores tiverem que emitir emenda impositiva para os outros lugares. Ismael citou lá da Morada do Sol.
Mas tem outros. Todas as escolas, todos os professores que vão para a escola, tem lugar para pôr o carro? Não, fica na rua também. Lá na prefeitura tem algum lugar coberto, lá só tem a garagem do carro do prefeito coberta. Então a gente precisa olhar, porque senão você começa a criar alguns caminhos e depois fica inviável você cumprir tudo. Acho que é legal ali. Almoxarifado é um lugar de muita gente. Então é muito veículo. Realmente, se deixar tudo na rua, tem hora que é difícil ter as máquinas virar na rua, porque tanto carro estacionado que atrapalha, tem. Atrapalha. Caminhão, máquina. Então ali merece ter um Atrapalha lugar, dá para fazer, ok, vamos fazer, mas precisa ter, entendo. A questão do Marcelo, assim, eu não sei o que foi, o que ele falou que estão desconfiando da gente. O que eu acho importante, que é a primeira frase que ele falou assim, então... Ele disse que assim, funcionários foram tratados com a maior desfeita, etc. Eu acho que é assim, aí o trato entre pessoas tem que ter a regra de boa educação, assim... não é porque eu sou o chefe, ele é funcionário, o trato tem que ser diferente. Isso você não pode generalizar. Às vezes, o que acontece, tem um cara que tem um problema, você generaliza e faz aquela pandemia com todo mundo. Então a comunicação, principalmente onde tem linha de subordinação, tem que ser adequada, tem que ser correta, clara e adequada. Então quando o pessoal se sente assim, nós somos maltratados, desleixados, é preocupante também, né? Porque a gente precisa ter uma certa dose de educação, né? Agora, a questão de estar desconfiado, já tivemos um furto em todo lugar na prefeitura. A gente não tem câmera em alguns lugares. Não sei se é essa a desconfiança, mas eu acho que para o bem do funcionário, quanto mais olhar, quanto mais tiver câmera, melhor para ele. Melhor para ele. Segurança não é só do município, é para ele também. Para se reservar. Agora, o trato entre as pessoas é uma coisa que é de cada um. O Marcelo tá indignado aqui hoje, viu? Nosso ouvinte Marcelo, que ele mandou mais um aqui dizendo o seguinte, ó. Por que o secretário de administração demora tanto para resolver? Parece que não quer fazer. O Marcelo indignado aqui. Tem um ponto que precisa verificar e eu vou comentar mais para frente. Qualquer secretário, não é só o secretário de administração, você não consegue fazer nada sozinho. Então, vamos usar esse exemplo de obra. Chegou lá um pedido para fazer a obra. Você tem que fazer o projeto, e aí você depende de engenheiro e secretaria de obras ou terceirizar. Um passo. Depois que orçou, você tem que ir para licitação. Vai licitação, compra, abre o envelope. Tem uma série de coisas para demandar. Às vezes, está tudo pronto, vai para finanças. Para empenhar, autorizar o faturamento e pagar. Às vezes não está parado só com o secretário. Está parado nesse percurso. E aí, é uma crítica que eu quero aproveitar. Posso aproveitar, eu ia falar mais para frente, vou falar já. Quando o vereador questionar por que não anda, ou mesmo um funcionário por que não anda, tem que ir até o fim para saber onde está. E eu vou dar um exemplo depois aqui, quando a gente for falar da questão da Santa Casa. Tem coisa que não chega e não acontece, mas que saiu do secretário de origem. Que saiu do secretário de origem, mas não conseguiram fazer ainda. Então precisa ver inteiro. Então essa crítica do Marcelo, a gente precisa ver, se tiver lá, se realmente foi o Marcelo Monzani, secretário de administração, que não deu início e encaminhamento ao processo, precisa falar com ele. Se ele deu encaminhamento e travou em algum outro lugar, precisa ir andando nesse caminho, precisa ir achando onde está isso. Então, às vezes também, o secretário ou algum funcionário leva uma culpa e fala, não sou eu, já fiz, já passei para frente. É uma cadeia de procedimentos dentro do poder público que precisa ser seguido. Então, eu acho que isso, na presença do Ismael, eu fico muito confortável em falar assim, e até o fim. Vamos ver realmente onde está. Realmente quem travou. Realmente quem não está fazendo. Porque são várias etapas. Mas ele tem razão. Demora para acontecer mesmo. Eu só vou finalizar aqui o Marcelo, que ainda faz mais um comentário aqui. Disse assim, ó, que os funcionários foram obrigados a tirarem os veículos de um dia para o outro. Isso, então. É isso que está... Podia ter avisado com um mês de antecedência. Você já decidiu. Porque lá, aquela obra já estava decidida há um tempo. Vai comunicando. Passa um comunicado, um mês, 15 dias, semana que vem e tal. É assim, vai indo. Né? E assim, às vezes a falha de comunicação que gera um estresse desnecessário. Muito bem, tem um comentário aqui no Facebook do Val Viana. Bom dia, Val. Ainda é bom dia. Bom, sobre isso, entendedores entenderão. As pipas já estão voando a todo vapor. 2025 já está aí. E o Cássio Paiva disse assim, a administração atual ama terceiros. São os comentários aí dos nossos ouvintes, internautas também.
Ô Eduardo, eu vou falar agora sobre, ainda sobre esse caso, né? Há uma relação, né, das emendas impositivas dos vereadores que destinaram aqui. Eu vou estar falando aqui, depois você comenta. Finalidade da emenda impositiva: construção de cobertura no almoxarifado municipal para os veículos dos servidores. Então, os vereadores que destinaram foram os seguintes: Argel Donizete Rischini, R$10.000, Carlinhos Turmeiro, R$7.100, Daniel Bertini, R$2.000, Marcelo Figueiredo, R$5.000, Ismael Francischini, R$12.000, Jacaúna, R$10.000, Mir Valentim, R$5.000, Pinho da Cabana, R$7.100, Reinaldo Ninja, R$5.000, Wagner Basto, R$10.000, totalizando um valor de R$73.200. Então, esses são os valores destinados para a construção da cobertura do almoxarifado. Me parece que está faltando o vereador aqui, hein, Eduardo? Não tá? Nessa relação, quem não destinou foi o pastor Adilson só, né? Parece que É tem ele 10 só aqui, que falta, 2, né? 4, ou 10. Tem 10. O pastor não destinou. Mas eu também, assim, quero voltar a dizer aqui, ó, R$73.000 para vereador fazer o trabalho dele de emenda impositiva é um valor relevante. 73 mil lá para a secretaria pode não ser. Então por que tem que chegar no vereador para fazer essa destinação de recursos? Eu tenho certeza que o Ismael foi o que mais destinou, foi R$12.000. Mas, pô, o Ismael podia ter, né? Esses R$12.000, eu tenho certeza que o Ismael ia ajudar muita gente. Se alguém tivesse lá no poder público, falava, pô, 70, eu nem sei quanto vai ficar essa obra, né? Se vai ficar mais que 70, eles vão ter que completar lá, mas não é relevante uma cobertura para os veículos lá, né? Eu acho que dava para deixar os vereadores trabalhar melhor esse dinheiro. Eduardo, você tem toda a razão. É isso que eu falei para você, que às vezes é um setor público. Uhum. Então, aqui ó, tem até um recado aqui do João lá da Morada do Sol, que ele mora perto da garagem dos ônibus lá. Ele conversando ali com os motoristas e com a chefia ali ele falou assim que o pessoal lá está ressaltando aqui que a garagem dos ônibus lá em cima da Morada do Sol, ela não tem água, não tem banheiro, não tem nada. É a única repartição pública da prefeitura que não tem nenhuma estrutura. Ela é a única, assim. As outras têm estrutura precária, mas ainda tem, entendeu? E ele está dizendo aqui, ó, os motoristas fazem necessidades, às vezes tem que correr, fazer necessidade até no pátio lá. Claro que eles não vão fazer lá, né? Mas estou dizendo que eles têm que correr lá para a escola, lá onde tem banheiro, né? Porque necessidade e acontece, você chega lá, né? Pode acontecer. Então, é a única repartição pública lá na garagem dos ônibus, lá em cima, na Morada do Sol, que não tem nenhuma estrutura, tá? Então, ele tá ressaltando aqui o João lá da Morada do Sol. E voltando aí, o Eduardo, realmente você tem toda a razão. Esses valores destinados aqui para a prefeitura, para a administração, imagina, né? A gente voltando, destinando dinheiro para uma coisa que é da prefeitura, que é obrigação dela se resolver. E que nem você disse muito bem, tiraram os motoristas de um dia para a noite lá. Então, o que está se faltando? Está faltando gestão, está faltando conversa, respeito com o funcionário público, entendeu? Respeito dessa administração com o funcionário público, que trabalham, são decentemente, lutam, não são funcionários que entraram hoje, não, são funcionários lá de 20 anos, 15 anos, 10 anos, e mesmo, vamos supor que tenha 1 ano, mas tem que ter respeito com o funcionário público. Eu acho que é um desrespeito tremendo. Isso é um exemplo, mas a gente sabe que são vários desrespeitos. Tantamente com salários, com outras coisas aí, e que eles carregam a prefeitura nas costas lá. Ismael, só para complementar, quando eu falei na questão de comunicação e trato pessoal, deixar claro, é uma via de mão dupla, hein? É do chefe para o funcionário, mas do funcionário para o chefe também. Então, senão também, sabe, parece que não é sempre que é só o chefe que maltrata o funcionário, não. A gente escuta funcionário falar com o chefe de um jeito que vocês caem de costa também, né? Então precisa deixar bem claro que é uma via de mão. Relacionamento é de dois lados. Então, eu acho que é lógico, infinitamente menor o número de
de servidor com desrespeito pro chefe do que o contrário. Mas precisa tomar cuidado com tudo, eu acho. Inclusive, nesse assunto que você estava falando também aí, inclusive, roubaram os ônibus ali por falta de segurança, né? Foi aquela, Sim. aquela Teve história esse que caso, teve, sim. esse caso que teve, né? Sim. Que foi Então, é isso, complicado, né? posso retornar? Então, se preocupam com tanta coisa, né, tal, e justamente, tem uma cabine lá de segurança que provavelmente à noite, no dia que foi roubado, não tinha ninguém lá, né? E falam que tem câmeras, tudo, mas até hoje... E também nem sei se foi apurado esse roubo aí, né? Tudo o que se passa lá na garagem dos ônibus lá em cima, na Morada do Sol, ok? É uma indignação aí, é mais uma coisa de indignação, porque eu vi acontecer tudo já nessa administração, infelizmente. Muito bem, pode seguir, Mônica. Vamos lá. Vamos lá, então, continuando. Tenho aqui o comentário no Facebook do Cássio. Ele disse assim: o município conta com uma minoria de secretários eficazes. Lutemos para mudar isso nas próximas eleições. Descalvado em retrocesso, infelizmente. Esse é o comentário dele. Agora eu queria agradecer, mudando de assunto, já finalizamos esse, né? Vamos falar agora sobre a Santa Casa. Gostaria de agradecer, em nome aqui da rádio, dos diretores, de toda a equipe, as informações recebidas referente aos convênios. É isso, né, Eduardo? Isso, nós falamos no sábado passado, em razão das falas de 2 vereadores, especialmente do pronto atendimento, do volume, que a gente precisava entender melhor o que acontece e que a gente ia buscar as informações de volume do convênio que a Prefeitura ou o Governo Federal passa para a Santa Casa. Em linhas gerais, eu fui lá, conversei com a Michele, quero agradecer a Michele pelo atendimento, as informações que ela me passou. E, em linhas gerais, a gente precisa entender que um grande convênio que se tem, que é o maior deles com a Prefeitura, que chega na ordem de 10 milhões e 600 por ano, ele praticamente é utilizado em folha de pagamento de médicos, enfermeiros, servidores e pessoal da administração da Santa Casa. Então ele consome, para você ter uma ideia, quase a totalidade disso. Fica pouca parte disso que sobra para um pouco de manutenção e um pouco de aquisição de medicamentos. Então esse é o grande convênio que está quase destinado ao custeio de folha de pagamento. Todos os outros convênios que a gente tem é praticamente para produção. Quer dizer, eu recebo, se eu fizer, por exemplo, eu recebo a quantidade de consultas que eu faço, eu recebo a quantidade de exames que eu faço. Então, aí não é que vai dinheiro para a Santa Casa para ver o que eles vão fazer com o dinheiro. Não, ele presta o serviço e lá na frente, mostrando o serviço prestado, eles recebem o recurso. Eu falo isso porque eu fiz uma frase aqui no sábado, precisa ver se está indo pouco dinheiro, está indo muito dinheiro, se está fazendo gestão do dinheiro. Aqui está... E até pelos órgãos de fiscalização que tem na Santa Casa, está tudo em ordem e tal. Então, o grande convênio está sendo consumido por salários. Quero aproveitar, Mônica, que eu combinei, já falei aqui com a direção da rádio também, que o pessoal da Santa Casa vai marcar um dia para vir aqui, para explicar com detalhes também essas questões, porque a gente sabe que nas falas dos vereadores também se colocou a questão de... Agora nessa questão de dengue, está lotando um pouco mais o pronto-socorro, eles vão explicar os procedimentos e as atitudes que eles estão tomando para se resolver isso. Então, questão do convênio está aqui colocado, pode se achar que é muito, pode se achar que é pouco, mas quando você vai falar que é muito, se você olhar as tabelas que eles passaram para a gente, são muitos procedimentos com também. Os gastos, muitos procedimentos. Gastos. Então, que estão sendo praticamente pagos pelaquilo que eles prestam de serviço. Então, não tem muito o que questionar. O importante que eu acho disso que eu quero comentar, que teve na fala do Ninja lá, a questão da emenda impositiva que ele mandou para a cobertura. Então, fui lá ver, fui lá olhar. Então, o Ninja na tribuna subiu lá e cobrou pesadamente a Santa Casa. O dinheiro está aí, por que não faz a cobertura? Não é bem assim, Ninja. Esse dinheiro parece que não foi para a Santa Casa. Não só esse, que vai afetar depois, nisso que eu acabei de falar aqui, da questão de estrutura. Tem mais emenda impositiva lá, que foi destinada para reforma, inclusive ambulatorial e melhorias, que também não chegou. Então, acabei de falar aqui para o Ismael, precisa ver até onde vai. Então, Ninja, você destinou o dinheiro não está na Santa Casa. Entre você e a Santa Casa, tem vários setores que vão passar isso, você precisa ver onde está, cara. Precisa ver onde está, porque é injusto você cobrar a Santa Casa um dinheiro que não está lá. Então, precisa ir lá ver. Aproveita, quem fez a emenda impositiva das reformas, vai junto. Vai junto olhar. Porque tem que sair da finanças e chegar na Santa Casa. E não chegou. Então, cabe de falar aqui para o Ismael, precisa ver até onde vai. Então, Ninja, você destinou o dinheiro não está na Santa Casa. Entre você e a Santa Casa, tem vários setores que vão passar isso, você precisa ver onde está, cara. Precisa ver onde está, porque é injusto você cobrar a Santa Casa um dinheiro que não está lá. Então, precisa ir lá ver. Aproveita, quem fez a emenda impositiva das reformas, vai junto. Vai junto olhar. Porque tem que sair da finanças e chegar na Santa Casa. E não chegou.
Se alguém quiser perguntar depois, quando o pessoal da Santa Casa vier, pode perguntar para eles também, porque eu escutei isso lá ontem. Então não é justo. Então quando eu falo assim, para falar, precisa ir atrás para não falar ou não julgar errado, eu tô aqui para falar aqui, eu fui lá. Eu escutei você na tribuna. Fui lá ver se está certo. O dinheiro não está lá. O que eu vou falar para a Michele? Como é que nós vamos cobrar a Santa Casa de uma obra que o recurso não chegou? Imagine se esse recurso aqui da cobertura da garagem não tivesse chegado lá. Também não ia fazer. Então precisa ver. Agora é fácil. A crítica de tribuna precisa ser consistente, porque tem gente olhando, vocês estão falando para a população, como nós estamos aqui também. Então estou te dando, sim. Se chegou, aí eu vou voltar com a Michele. Michele, você falou que o dinheiro não estava aí, mas tá, ó, o recibo aqui. Ó a transferência da Secretaria de Finanças para Santa Casa aqui impressa. Por enquanto eu estou sabendo que não foi o dinheiro. Então, vamos ver? Vamos fazer justiça com as pessoas que trabalham nesse meio entre vereador e entidade, para ver onde é que está, o que aconteceu, por que ainda não foi. E também, assim, emenda impositiva é um dinheiro que eu destino e tem que chegar. A decisão não está mais com o Poder Executivo, não está com o secretário de Finanças, não está com o secretário de Saúde. A decisão já foi tomada pelo vereador. Então tem que chegar. Então vamos ver. Ninja, eu acho que você podia ir segunda-feira antes da sessão. Vai na Secretaria de Finanças segunda-feira de manhã, olha o que está acontecendo, à noite você dá a resposta pra gente. Acho que fica melhor, antes da Santa Casa vir aqui, que eles estão marcando o dia para vir explicar toda essa situação aqui. O fato principal disso, seja lá o que for que está acontecendo, a população tem que ser atendida. Se está agora essa crise de dengue, muita gente, nós temos que dar uma solução. Uma das soluções podia ser já essa reforminha desse recurso que não chegou lá. Mais uma sala de atendimento, que todo mundo briga. Então, assim, tem hora que também não é só colocar médico, hein? Você contrata um médico lá, não tem sala para pôr o médico, o que adianta? Se eu contrato um médico, tem que ter mais 2 enfermeiras acompanhando o médico. E aí, adianta? Então, a estrutura lá também precisa ser ajudada. Então, vocês estão ajudando, fazendo emenda impositiva. A coitada lá está esperando o dinheiro. E quando ele fica esperando dinheiro, a população está esperando lá fora, na fila. Então, onde é que está o problema? Vamos ver? Precisar de ajuda, me fala. Vamos lá, aproveitando essa fala do Eduardo aí, vamos começar agora então a ouvir as falas dos vereadores do que foi falado segunda-feira em tribuna na sessão da Câmara Municipal. Nós vamos acompanhar aí primeiro a fala do vereador Ismael Francischini, tá? Depois o Eduardo volta comentando as falas do vereador. Faço um ofício aqui de tribuna para a melhoria do SEMI, aqui do Centro de Saúde, já que nós estamos com o pessoal da saúde aí, não dá mais para ficar aquela pirâmide, aquela tenda lá, né? Se vocês forem lá 1 hora, 2 horas da tarde, ninguém consegue ficar debaixo. E o dia de frio, que eu já também fui na época de frio, ninguém consegue ficar lá. Então eu peço aí a administração pública, ao executivo, que olhe com carinho. E também que se coloque lixeira lá, porque os copos, numa atual pandemia de dengue, os copos estão sendo largados fora, não tem uma lixeira lá. Esse é um ofício de tribuna. Bom, essa fala do Ismael é interessante, e aí a gente tem que concordar com uma coisa. Aquilo foi posto lá provisoriamente para atender numa época de... Acho que foi na época da Covid ainda, que tem precisou pôr lá porque não cabia muita gente lá dentro e tinha que esperar lá fora. É um sol, quando é calor, o Ismael falou quando é frio, é muito frio, tá lá. Mas ele tem razão, não dá pra fazer uma coisa fixa lá, uma cobertura. Acabou de fazer. Eu acho que vai ficar mais barato que o estacionamento da garagem. Porque lá nas casas vai ser uns 20, 30 carros. Aqui vão ser um quadrado ali, onde está a tenda. Onde está a tenda, sobe ali uma cobertura e faz ali. Também não é nada extraordinário. De novo, a população sendo atendida. Agora, não sei qual é o interesse de ficar uma tenda lá. A tenda é para evento. Festa, baile. Tenda permanente, eu acho que é um desperdício também. Então dá para fazer uma cobertura ali, dá para melhorar. Inclusive, se quiser fechar com parede, ele fazer uma recepção com parede, janela, também dá.
Então acho que merece olhar um pouquinho com atenção isso aí. E Eduardo, e a cobertura é alugada ou... A tenda? É. Com certeza, a prefeitura não tem tenda. Então, Com certeza, tá algum contrato de locação de equipamento aí. Então, não sei, dá para fazer. E aí, é assim, a gente precisa aprender, né? A gente precisa aprender, e é bom o vereador escutar, é bom o secretário escutar. A gente precisa começar a fazer análise de investimento. Como é que se retorna, o prazo de retorno de um investimento feito. Quanto de aluguel eu já paguei dessa tenda? então, quanto já não Se eu foi fizer lá uma cobertura de 100, quanto tempo eu economizei de aluguel que eu retorno esse dinheiro para a prefeitura? Isso é análise de investimento puro. Então acho que dá para olhar, né? Vamos fazer lá uma coisa, não é nada luxuoso, hein? Nada luxuoso, simples, hein? Não começa com aquelas coisas faraônicas, não. É uma cobertura para sair do sol e para se abrigar do frio, só. Tá bom? Acho que dá para olhar. Acho que dá para olhar sim. Muito bem, eu tenho um comentário aqui da Silmara Batista. Obrigado pela audiência, boa tarde para você, viu? Ela disse assim, ó, vale ressaltar que é de responsabilidade do gestor executar as emendas impositivas. A Secretaria de Assistência não tem nenhuma emenda parada, todas foram pagas. As de 2024 vamos começar a executá-las no mês de abril, pois as entidades solicitaram mudanças e a lei de subvenção para o repasse foi publicada quinta-feira. Isso, ela está comentando um negócio importante. Sim. Cabe ao gestor executar. É que todo mundo quer que o gestor vá lá, cadê aquele dinheirinho meu? Passa aí pra mim, né? Senta aqui nessa cadeirinha na minha frente, vamos conversar como é que vai. Para, meu amigo. Coisa, hein? Acho que tá certo. Acho que Silmara, tem que acompanhar. Humilhante. Mas você ter que ir lá pedir, é maçante, é obrigação. Indicou é obrigação. É lógico que o gestor tem que fazer o acompanhamento. Pedir, pelo amor de Deus, para passar o dinheiro que já foi destinado, aí não, aí já é humilhação. Eu acho que chegou lá, tem que cumprir. Como é que é o acompanhamento? O vereador destinou. Qual é o prazo que eu tenho para executar isso e passar o dinheiro? Tem que estipular um prazo. Se tem, se não tem. Não tem esse mês, hein? O caixa está apertado o mês que vem. Isso tudo bem. Agora, ficar lá, Romaria, na Secretaria de Finanças para pedir, pelo amor de Deus, para liberar a verba. Ela tá falando aqui, não é obrigação mesmo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ô, Du, a Bruna... No Zap chegou aqui pra gente. Ô Bruna, obrigado, viu? Tá com a gente aí curtindo a nossa live pela rádio também. Bruna é do bairro Bela Vista. Olha o comentário que ela faz aqui, a Bruna. Na minha opinião, é preciso analisar a hora de votar, gente. Temos que colocar pessoas competentes e inteligentes no comando, que saibam o que faz, fala e fazer. Agora ela diz o seguinte, aí ela fez aqui um abre aspas, Du. Deixar o, abre aspas, bonzinho de lado, fecha aspas. Bruna tá acompanhando a gente lá. Isso aí, Bruna. Só que a gente precisa pensar o seguinte, que nós falamos aqui de compromisso. Você vai votar no prefeito. Você não vai votar no secretário que ele vai nomear. É por isso que nós falamos assim, eu quero ver dessa vez quem tá andando com quem. Você falou semana passada, inclusive. Porque nós vamos votar num cara competente, mas eu quero ver atrás dele. Quem vai vir junto aí no eu quero ver secretariado. se é todo mundo competente que nem ele, se tá todo mundo alinhado na mesma ideia. Porque eu vou te dizer outra coisa. Começa, Bruna, época de eleição, o pessoal começa a se ajeitar, procurar um ninho. Não vão mexer comigo. Não tem, direcionamento nenhum. E tem uns clãs aí que se dividem, eu vou pra cá, você vai pra lá, porque de qualquer um dos dois, a gente se segura aqui. O negócio é meio cabuloso, Bruna. Não é assim. Se a pessoa pudesse escolher secretário, seria melhor. Mas não tá. A gente vota no prefeito, ele põe o seu secretariado. E aí ele tem os compromissos de campanha com quem ajudou na campanha. E aí nós vamos ficar meio à deriva disso. É preciso ter... recado para os pré-candidatos, você precisa ter credibilidade para pedir voto e dizer quem que você vai pôr, como é que você vai fazer, quem está com você. Porque eu já vou adiantar também. Já tem cara sendo política do chicletinho. Já mastiguei, tirei o docinho, já tô cuspindo, viu? Já tá acontecendo. Agora já tá acontecendo. Parece de tudo agora, hein, Du? De tudo. De tudo. Então assim, enquanto você me serviu, beleza, eu me elegi e tal. Vamos aguardar. Nós estamos chegando perto desse momento. Eu quero te parabenizar dessa dica que você tem dado aqui pra gente, no Câmara de Destaque, desde semana passada, sobre quem tá com essa pessoa. Claro, importante. Analisar direitinho, a equipe que tá vindo ali com a pessoa. Agora, vamos lá, tem mais aqui, gente. O João do Jardim Belém diz o seguinte aqui, Du, o aluguel dessa tenda, será que tá favorecendo quem? É o que ele faz aqui a pergunta. E vou colar também, já que ele falou aqui também na sequência, o João do Jardim Belém. Vergonha o que gastaram de aluguel. Dava para fazer a obra e sobrava até dinheiro. Já colei as duas aqui, Du. Isso é fácil, João. O contrato é público. É só olhar assim, quem é essa empresa que tá pondo a tenda aí?
Vai lá na finança e fala assim, deixa eu ver o contrato de aluguel dessa tenda. Você vai ver quem é a É empresa. público, é. O povo tem esse direito de saber. Tem público. direito. Com Se certeza. tiver dificuldade também liga pra gente que nós vamos buscar. Legal. Muito bem. Vamos lá? Vamos Vamos com seguir? a fala do próximo vereador, então, que se pronunciou aí na segunda-feira na sessão da Câmara Municipal, o vereador Reinaldo Ninja agora. Vou falar do ginásio esporte. Eu estive lá essa semana à noite, lá vendo um jogo que estava lá, que estava acontecendo, e eu venho pedir aí o secretário aí, junto com o prefeito, que ele puder dar uma melhorada na iluminação, né? Porque está muito escuro, como dentro do campo, como fora do campo ali. E a iluminação lá do campo está muito precária, viu? Tá com muitas lâmpadas queimadas. Teve o jogo lá, o pessoal reclamou bastante. Quem estava lá no contorno também reclamou por causa da escuridão que tá, falta da iluminação. E eu peço aí ao secretário que ele possa providenciar aí uma colocação de mais lâmpada ali, para que tenha aí uma claridade melhor dentro do campo, como também fora do campo. E a árvore também que se encontra ali já está tudo tampando já a visão de quem está assistindo aqui, bancada, que possa também fazer a poda ali para que dá mais visão para que possa ver os jogos que tiver ali. Então peço que o secretário possa estar aí fazendo o melhor para a população. Bom, o Ninja voltou nas visitas lá no CLT, apontou aí a falta de iluminação. Dá pra ver até na foto dele a falta de iluminação mesmo. A poda da árvore acho que é simples, Ninja. Até porque se for por iluminação vai ter que dar uma rebaixada em árvore mesmo pra poder iluminar ali. Mas a foto tá meio feia ali mesmo. Mas precisa olhar, né? Também é coisa simples. Sempre a gente não escapa de comparação nesse lugar. Nós começamos a falar de cobertura de garagem, comparamos com a cobertura do SEMI, agora vamos comparar a iluminação. Eu participei do processo aqui de readequação da Praça Rosa Almantini, comentei sábado passado da indicação, Sérgio, olha a iluminação, fizemos uma iluminação de LED ali. Ninja, eu acho que na arquibancada do CLT precisa menos do que foi feito aqui na Rosa Romantini. Acho que menos. Aqui acho que foram 12 postes com uma lapelinha de 3 lâmpadas LED lá. Acho que foi R$ 7.500. Salvo engano, depois eu posso até ver com a Cristina, porque esse processo ficou lá. Então, de novo, né? R$ 7.500 para iluminar a praça. Mas também tem uma coisa que a gente precisa pensar, hein, Ninja? Não é só nisso. Nem varziano nós tivemos esse ano. Também iluminação também, né? Se nós não fizermos uma coisa principal que é da cidade, num campo daquele, num lugar daquele, no campeonato varziano, não conseguimos fazer, não espera que a iluminação vai ser rápida, não. Nós precisamos fazer rápido os campeonatos para a população frequentar. Mas tudo bem. Eu gostaria de comentar aqui, Eduardo e ouvintes, que eu já fui dessa área de esportes, né, e turismo, e já entrando aí, nós não temos o varziano há 2 anos, né, e como eu fui dessa área e tenho muito contato com a população dessa área de esportistas, eles vêm pedindo, né, e também não só o varziano, mas a gente tem que ter outros esportes em vários setores. Agora mesmo eu consegui a cobertura da quadra da CLT da Santa Cruz, e lá com o deputado Vanderlei Macris, está acontecendo a cobertura da quadra CLT Santa Cruz lá, Alcides Tessarim, que eu nominei lá Alcides Tessarim a quadra, e lá fazia tempo que se não tinha um investimento, não tinha uma melhoria. E outra coisa, se você movimenta o campo, se você movimenta o lugar, ele não vai ser usado para coisas ilícitas, como vinha acontecendo em vários campos aí, lá a CLT Jardim Albertina, que também está abandonada, a CLT Santa Cruz, que vinha abandonada, agora com a construção, todo mundo está de olho nela, né? Agora veio outras pessoas, moradores ali do lado, tem formiga lá, o campo tá assim, o campo tá assim. Mas até que não tinha essa obra lá, ninguém se importava com a CLT Santa Cruz, né? Tava tendo um projeto lá, tem um pequeno projeto que eu acompanhei lá, eu vou até dizer, acho que é o pessoal do W10 que estava acompanhando um projeto com as crianças lá, mas infelizmente o restante ali não estava se fazendo mais nada, né? Então, e o varziano tem que se fazer sim. Por que o varziano? Eu digo, o Eduardo está aqui, eu também, o Eduardo, nós jogamos varziano. O varziano, ele é a essência do futebol no município. Por quê?
você é trabalhador, você trabalha a semana inteira, você tem aquele domingo para encontrar com os amigos, fazer aquele futebolzinho que é raiz. O varziano é raiz, gente. É um futebol que todo mundo quer jogar assim. Ah, não tem campo, um não quer, outro não quer. Não, todo mundo quer sim. Todo mundo quer bater sua bolinha, todo mundo quer fazer a ressocialização, ser sociável, né? E ter a movimentação em todos os campos. É só fazer a movimentação, unir o pessoal do futebol, que na nossa época, eu vou dizer assim, mas passou, né? Eu digo assim, tinha duas divisões no varziano, a primeira e a segunda, com 10 times na primeira, 10 na segunda. Mas o que é isso aí? É incentivo dos gestores. Os que estão na cabeça do esporte, ele tem que trabalhar, ele tem que estar lá no sábado, no domingo, acompanhando o esporte, o futebol. Não digo só o futebol não, hein? Todos os esportes. Nós caímos de nível no esporte escalvadense, em todos. Está aí comprovado nos regionais quantas modalidades foram levadas. É só vocês pesquisar. Então, gente, temos que trabalhar. Escalvado merece, a população merece. E a população quer sim, quer jogar o seu varziano, quer bater a sua bolinha no final de semana, porque são todos trabalhadores que vão se reunir lá para os times. Não são profissionais, não, que dependem de futebol. São trabalhadores. Chama CLT. Inclusive, a CLT chama Centro de Lazer do Trabalhador, entendeu? Então, nós, políticos, gestores do esporte, todos, tem que se fazer esporte, sim, para os trabalhadores, para a população do Escalvado. Ô Ismael, só complementar aqui, eu joguei o primeiro varziano em 1978. Você já viu a idade que eu tô aqui, né? O Ismael começou um pouquinho depois. Não tinha galinha de ouro, não tinha nada daquelas coisas, não. Galera. Onde era? Milton Fator no campo da Vila. Eu acho que nós vamos precisar chamar o Milton pra fazer de novo. Milton, vamos fazer um varziano na Vila? Do Mirtão. Vamos, abraço, Mirtão. Vamos voltar às origens. Dá-lhe Palmeiras. Porque assim, o Mirtão começou a organizar os campeonatos, porque ele era grosso de bola, era um beck ruim pra caramba. Mirtão, aí ele foi apitar. Não era assim, Aí não. ele foi apitar, roubava pra caramba. Então ele resolveu organizar os campeonatos. Mas acho que tá na hora. O Mirtão é um amigo espetacular. Sensacional. Acho que devia chamar o Mirtão. Mirtão, vamos fazer um campeonato. História. Vamos mostrar que dá pra fazer um varziano na Vila? Porque não é possível, né? Não é possível. Não só na Vila. Você tem vários campos. Eu vou citar aqui. Você tem CLT Santa Cruz, um campo excelente, tá? Agora tá desleixado, mas é um campo excelente. Você tem o campo do ginásio de esportes, com bom trato ali, você pode jogar. Quando você faz parceria, o CERD sempre cedeu o campo, né? Tem um campo que é sensacional, que é da mineração Jundu, que muitas vezes foi usado, eu usei na minha época mineração Jundu e sempre foi cedido e parcerias. Estou esquecendo algum campo ou não? A Vila dá para mexer e tá. E na minha Santa Cruz. E ainda eu vou falar uma coisa para vocês. A campo da Vila também sempre foi parceiros, sempre pôde se usar lá quando você faz parceria. Você faz parceria e não política. Sim. Se você começar a fazer política, o varziano não existe mesmo. Então, vamos fazer esporte, vamos fazer coisa para a população. E outro campo que eu cheguei a usar e tá lá abandonado, e vai falar assim, não dá mais. Dá sim, com uma boa manutenção. A CLT da Jardim Albertina, cheguei a fazer 3 campeonatos lá, entendeu? 3 campeonatos. E tem arquibancada, tudo tá abandonado? Tá abandonado porque teve outros assuntos aí, né? Não vou voltar tudo isso atrás. Tudo aquilo lá que foi largado. Isso aí nós cobramos um sapo seco lá agora de 400 mil, mano. Sim, já deve sair já lá. Destinei vários valores lá no orçamento, entendeu? Então, eu acho que se pode reativar o CLT Jardim Albertina, que está anos. Eu até quando eu tenho falado na Câmara isso daí, quase todo mês, fica até redundante, vamos dizer, mas mostro com fotos, levaram-se as telhas lá e lá tem quadra, já tem quadra, tem campo de futebol, arquibancada e vestiários. Mas eu não entendo como chegou onde chegou. Então, por quê? Não se usa.
usa só o CLT, o central, o ginásio de esporte. Você tem que descentralizar o esporte em toda a situação de Escalvado. Ô Du, antes de passar para a próxima fala do próximo vereador, a Bruna pediu para falar aqui o finalzinho aqui, que ela fala o seguinte aqui, ó. Eduardo, um exemplo que eu posso dizer para vocês aí é o prefeito Rômulo Ripa de Porto Ferreira. A Bruna aqui de Escalvado falando sobre o Rômulo. É o seguinte, eu falo que ele se reúne com equipe toda semana, o Rômulo, lá em Porto Ferreira. Analisa a forma que estão executando os serviços ali para a cidade. Olha, ela deu uma dica aqui, você vai comentar depois. Ela disse o seguinte: precisa de uma pessoa como você, Eduardo, no comando. Tem que ser analisadas as pessoas que trabalham juntas. Bruno, eu acho que acompanhamento é importante e necessário, mas ele é intermediário nesse programa. Eu tenho certeza que o Rômulo faz isso toda semana, mas eu tenho certeza que antes disso, o Rômulo sentou no orçamento, definiu prioridade, olhou com cada secretário o que ele quer fazer ano a ano. Então ele nasce direito para vir caminhando. Quando eu estava no banco, na Desenvolve SP, ou mesmo na nossa caixa, lá para trás, eu trabalhei assessorando diretoria em estratégia de atuação, e o exemplo serve para tudo, a gente ia toda semana uma reunião que chamava ponto de controle. Sabe o que acontecia nessa reunião? Essa reunião era segunda-feira. A gente olhava o que a gente tinha combinado na semana passada, se foi feito. Se não foi feito, por quê? Corrigia e já definia a próxima semana. Era planejamento semanal. Então, eu acho que merece. O acompanhamento é fundamental. Se você não assim, para quem não sabe onde vai, o vento leva você para onde for. Você não sabe para onde você vai, mesmo você vai para qualquer lugar. Então, você priorizar, determinar, planejar, acompanhar, é o básico do básico. Ela tem razão. O Rômulo faz isso com maestria lá, com certeza. Muito bem, vamos ouvir agora a fala do vereador Marcelo Figueiredo. A maioria da população está reclamando muito, né, do excesso de pessoas que tá no pronto-socorro. Está tendo um excesso grande de pessoas no pronto-socorro. E como aconteceu no Covid, o que acontece? É evidente que é uma emergência a pessoa que está, né, com esse problema da dengue, né? Porém, está tendo uma demanda muito grande em razão disso. Ou seja, nós estamos vivendo numa situação de exceção, né? A dengue está sendo uma exceção, não só aqui em Descalvado, mas em São Paulo de uma forma geral. Então, o meu pedido aí é para que o Poder Executivo ele faça como fez no Covid, né? Abra 2 ambulatórios, pague uma empresa para fazer isso, se não tem o pessoal nosso aqui. Abra esses 2 ambulatórios para dar uma desafogada nessa questão. Porque nós estamos vivendo uma situação de excepção, né? Não é uma situação normal. Assim como foi o Covid, então está precisando atuar de forma diferente. Então eu peço aí que o prefeito estude uma possibilidade, ou seja, com os nossos funcionários, dentro da possibilidade do pessoal, ou contrate uma empresa para fazer isso, porque a população está sofrendo demais, né? Principalmente nessa questão do pronto-socorro, né? Então, se ele tiver, principalmente desse aumento que está tendo, né, que ele faça isso com um pouco de urgência. Bom, nessa fala do Marcelo, a gente volta ao problema da Santa Casa, e eu conversei isso também ontem lá com a Michele, em alguns pontos, e por isso que eu convidei eles para vir para cá, para esclarecer essas questões, que aí você pega uma questão um pouco estrutural de como é que eu estou atendendo. Adiantando aqui, mas eles vão detalhar, eu queria que eles detalhassem com maior detalhe, eles vão voltar, exemplo que teve lá no Covid, a fazer aquelas classificações de quem chega, né? Acho que é por cor lá, amarelo é urgência, tem que atender agora, o azul pode esperar até 2, 3 horas e tal, para poder compatibilizar com aquela estrutura de atendimento que existe. Então tem gente lá, eles citaram alguns casos para mim lá que eu não quero comentar, algum eu vou comentar, mas eu queria que eles explicassem. Então eles estão começando agora a fazer essa triagem de urgência, dá para esperar um pouco mais ou não precisa ser agora, dado o volume dessa questão de dengue e Covid que a gente tem. A Michele me adiantou uma coisa interessante, que eles se reuniram com o pessoal da rede, da prefeitura, dos postos aí das UBSs, que em alguns casos era assim, o cara vai no postinho, detectou dengue, caiu um pouco a plaqueta, o cara tem que tomar um soro. Então o cara saía lá da UBS e ia para Santa Casa tomar o soro. Eu falei, não, esse soro dá para ser feito lá. O cara senta lá e toma o soro lá. Já começou a dar uma desafogada um pouquinho de coisas que podem ser concluídas na unidade de atendimento sem ser pronto-socorro. E a gente tem que ver que a população foi atendida nesse caso. Só desafogou um pequeno local. Então eles vão vir fazer toda essa explicação
para a gente entender. Eu queria aproveitar também, que eu não comentei na outra questão, que comentaram também de ambulância e de transporte. A gente tem aqui os números de remoção que eles fazem aqui, é assustador, hein? É coisa de 30 por dia, 25 por dia aqui de ambulância. E às vezes acontece, o Vaguinho comentou lá a questão da ambulância, demorou 25 minutos para atender a moça aqui e tal. E às vezes tem casos que assim, pode ter 4 ambulâncias lá, mas eles têm 2 motoristas. Se sair não adianta ter 4 veículos. Se sair os 2, vai demorar 20 minutos mesmo. Então, tem estrutura de pessoal também a gente precisa, né? Estrutura do veículo e tal, mas de pessoal também. Então, eu acho bom a gente começar esse assunto. Eu falei assim, esse assunto está ficando maçante, mas está ficando maçante as críticas só nesse assunto. Eu acho que esse assunto a gente merece debater, mas para achar a solução. E a solução que leve ao bom atendimento da população, que é serviço público de qualidade, é isso que a gente almeja. Então, acho que vale a pena essa discussão. Acho que vai ser muito interessante a participação do pessoal da Santa Casa aqui para esclarecer, porque eles já estão falaram lá, adiantaram para mim, que eles querem fazer uma coisa meio cultural, para falar para a população, ó, o que é bom se utilizar quando é pronto atendimento? Urgência. O que é urgência? Porque tem coisa lá que às vezes não demora. Eles me contaram um caso que saiu um estresse lá com o munícipe, que ele tinha ido num posto de saúde e queria um atestado médico. Não deram atestado médico para ele. Ele foi para lá. Não deram atestado médico. Foi o maior fuá lá, porque não deram atestado médico pro cara. Quer dizer, a gente precisa ter um conceito de cidadania um pouco também, né? Isso não é. Vamos usar direito isso também. São casos esporádicos, mas que acaba inflando outras pessoas a fazer um mau uso. E assim, o que eles falaram para mim lá, assim, Eduardo, a gente atende todo mundo. Eu não posso chegar para esse cara que veio atrás do atestado e falar assim, eu tenho que atender o cara. Até para saber se é passível de atestado ou não. Então, tem atendimento. Se vocês verem aqui o número, eles vão mostrar depois o número de procedimentos, consultas, exames, remoções. É uma coisa, assim, chama atenção para uma cidade de 32 mil habitantes. O que a gente precisa olhar, precisa ter uma estrutura adequada para uma cidade de 32 mil habitantes. Acho que eles não estão tendo ainda isso. Dá para melhorar nas unidades dos postinhos? Dá para melhorar. Porque é o reforço. O que está acontecendo, que o pessoal, a reclamação e o que os vereadores falam, é que o postinho não está dando conta e está indo estourar no pronto atendimento. Não interessa, tem que achar solução, a população tem que ser atendida. Tem que sair com isso. Eu tenho... Pode ser? Mônica agora? Tá bom, vai lá, Mônica. Segue então. Vamos para a próxima fala. O próximo vereador a falar é o Carlinhos Turmeiro. Eu queria fazer um ofício, senhor presidente, lá no Tamanduá. Rua Luiz Domingos Chiareto. Você pode mostrar umas fotos aí? Isso. Dá uma olhada nisso aí, ó. Saiu uma cobra ó, dentro de um vidro. Os moradores de lá pegaram ó, aranha. E aquele bairro Tamanduá, ele está esquecido pelo prefeito. Mas na hora da eleição, eles vão bater de casa em casa. É um local que eles tinham que cuidar, igual o centro da nossa cidade. Eu já fiz indicação lá para fazer um calçamento, um alambrado beirando o mato lá, para não acontecer esse tipo de coisa aí, ó. Ofício. Pedido deferível, né? Isso, Carlinhos. Também é um assunto bem recorrente lá, essa questão de limpeza e aparecendo esses bichos peçonhentos aí para todo lado. Nós já comentamos aqui, vou repetir. A gente precisa identificar terreno público e terreno privado, que são duas situações. Eu vou repetir que eu já falei um sábado aqui. Terreno público, a prefeitura tem que limpar, não tem jeito, não tem escolha. Terreno privado, os agentes de fiscalização têm que ir lá e obrigar ou notificar o proprietário que faça a limpeza e, não fazendo, que tome as medidas cabíveis. Eu já falei, se às vezes chegava para a ordem para a prefeitura limpar e cobrar o cara, às vezes chegava notificação, às vezes a gente não tem essa resposta do privado também muito rápida assim, então precisa identificar, mas é um problema que acontece principalmente, Carlinhos, agora nós vamos, acabou o verão, vai diminuir um pouco a chuva, que o mato cresce mais e mais rápido, precisa ter uma atenção mais especial, mas assim, nós vamos mudar de problema daqui para frente, vai parar de crescer o mato, vai começar a cair folha,
Isso todo ano é isso. É a mesma coisa. Muito bem. E a última fala agora, vamos ouvir a fala do vereador Wagner Basto. Das minhas indicações da semana aí, eu fiz um requerimento pedindo explicação à Santa Casa, pedindo cópia do prontuário e explicação sobre uma fatalidade que tivemos aí, que foi a morte do enfermeiro, em decorrência depois de um procedimento que lá aconteceu. Então, para não julgar ninguém antes de documentar e para levar para aqueles que possam analisar todo esse fato ocorrido lá, essa triste notícia, eu gostaria que mandasse para cá, tendo em vista que lá recebe recurso público, municipal, federal e estadual, o municipal cabendo nós fiscalizarmos. Eu acho que o Vaguinho foi um assunto importante, mas tratou com prudência, que é o que a gente acha que tem que ser feito. Nós não sabemos o que aconteceu, ele está pedindo os esclarecimentos, a gente precisa saber realmente o que aconteceu. E aí não é no sentido de punição, é de prevenção. Pô, não vamos deixar mais acontecer se houve alguma falha ou se não houve, porque a gente não sabe ainda o que aconteceu, qual foi o que levou a esse desfecho dessa triste notícia do falecimento dessa pessoa. Mas ela passou pela Santa Casa, foi atendida, ia começar um procedimento, foi transferida, tem uma série de coisas. O Vaguinho se colocou bem na prudência de querer saber o que aconteceu antes de falar alguma coisa. É um fato triste que a gente tem que olhar e, assim, tentar ajudar na medida do possível a família dessa pessoa, se possível, olhar o que aconteceu lá dentro, qual foi o procedimento que daria para ter sido feito diferente para que não volte a acontecer. Vamos esperar chegar esse retorno lá para o Vaguinho, a gente pode voltar a comentar na frente se merecer algum comentário nosso, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tô de olho aqui no WhatsApp, chegando mais ouvintes aqui com a gente, agradecendo o Facebook, a galera que tá ao vivo com a gente aí, o pessoal que tá na Regional em 98.7. Eduardo, eu vou fazer a primeira aqui do Tiãozinho do Milênio e você faz seu comentário aí pra gente na nossa programação. O Tiãozinho do Milênio diz o seguinte, Eduardo, o problema é que o prefeito tá cercado de gente que não tá nem aí com a cidade. Tiãozinho do Milênio. Tiãozinho, é recorrente essa também, Tiãozinho. Todo sábado tem uma dessa. Tem sempre, né? É aquilo que a gente falou, eu já comentei aqui, a pessoa para estar no poder público, precisa começar a entender o que é ser servidor público. Servidor público é o cara que vai servir a população, então tem que desempenhar da melhor maneira possível. E teve vários comentários sobre isso, né? Não está na hora do Becão bater na mesa, o que ele fala do... Eu acho que tem hora que, assim, acabamos de falar do mato no Tamanduá. Você acha que esse é um assunto de prefeito mesmo? O cara tem que ter uma pessoa que cuida dessa área que não precisa chegar no prefeito, senão não dá conta. Como é que o prefeito? Acabamos de ler aqui no começo do programa uma política pública da Secretaria da Agricultura. Aqui tem que estar o prefeito. Desenvolvimento de política pública, parceria. Agora, se o prefeito tiver que olhar buraco e mato, melhor sair da cadeira. Não deixa sem ninguém. Porque prefeito não é para isso. Qual é o prefeito? Qual é a responsabilidade do prefeito? Ó, tá demais. Vou cobrar. Acabou de falar do acompanhamento aqui, citando o Rômulo. Acompanha um pouco mais de perto. Mas também, acompanhou, não vai? Tá na hora de mexer. Tá na hora de mexer o pauzinho, né? Ó, não tá dando certo, ó, desculpa, eu gosto muito de você, ninguém vai perder a amizade. Mas não tá andando. Posso até gostar, mas não dá. Então, eu acho que isso é o ponto do prefeito, mas que eu acho que o prefeito não deve ser cobrado do jeito que é por causa de mato, buraco, não. O prefeito tem que cobrar assim, prefeito, não tá funcionando, o senhor não tá fazendo nada. Essa é a cobrança, porque o prefeito não vai lá tirar mato. Então, eu acho que na questão do Tiãozinho, assim, tem gente que não tá funcionando, o Becão tinha que fazer funcionar ou fazer a troca. É minha opinião. E eu gosto de todo mundo que está lá. Passei lá 2 anos com ele, não estou mais lá, mas tem hora que você tem que tomar uma atitude. Odu, ele também tá toda semana com a gente aqui. Ah, quem? Maurício. Ei, Mauricião, hein? Sempre participa. Maurício do Centro. Tem que ter aqui o Maurício participando com a gente. Abraço, Maurício. Obrigado. Pode continuar sempre com a gente aí, mandando suas perguntas, questionamentos, tá bom? Ó, o Eduardo, o Maurício do Centro diz o seguinte, que o problema da nossa política é que toda eleição são sempre os mesmos candidatos. Olha, Edu, tem político condenado que toda eleição fala que é candidato. E não pode ser, Eduardo. E aí, hein? Tem político condenado que quer participar da eleição. Tem funcionário candidato que quer continuar lá dentro. Tem funcionário com processo lá dentro que está se ajeitando para continuar. Tem uma série de coisas que a gente condena. O que a gente não pode mais é mudar a lata e as moscas continuar as mesmas. Tem uma chance, né? Se vai chegar uma hora, não vai ter que renovar. Isso é natural da política. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Isso vai acontecer.
Vai acontecer. Tá na hora de a gente começar a olhar diferente. Agora, se for... E também assim, ó. Ah, esse cara é novinho, a carinha é bonitinha. Quem é seu secretário? É o mesmo que tá lá? Então aí acabamos de falar, a Bruna colocou, alguém tá com quem? Tô vendo aqui o zap dela. Quem tá com quem, né? Então eu acho que o discurso vai vir lindo na campanha, vai vir lindo. Vai aparecer de tudo, né, Du? Ah, de tudo. E outra, vai ser lindo. Vamos ver quem tá com quem, quais são as prioridades. Porque a gente sabe, para quem acompanha política, a gente sabe a pauta de certas pessoas. A gente sabe. A pauta do cara não é zero para a cidade, é umbigo. Ele quer tratar do dele. Então nós vamos ver onde esses caras vão estar. Vamos ter que ter o cuidado para analisar, mas na oportunidade de indicar, você pode ter certeza que o Câmara em Destaque vai estar de plantão nessa eleição. Pode ter certeza, Tiãozinho. Eu vou guardar isso aqui, Bruno, que você falou. Vou estar sempre colocando, vou escrever depois aqui, vou deixar sempre na nossa programação do que você falou, que eu achei muito bacana, que ela disse lá, né? Analisar, hora de votar, gente. Colocar pessoas competentes, inteligentes no comando, que saibam o que faz, que fala e que faz na verdade. Isso é muito legal. Muito bom. Essas falas que ela mandou pra gente. Muito bem, tem um comentário aqui no Facebook do Cássio. Tá dizendo assim, ó. Mônica, gostaria de uma pergunta ao ex-secretário Eduardo. Ele agora, com o poder do microfone, poderia explanar o que fez enquanto secretário na atual administração por 2 anos e se conseguiu ou não chegar às expectativas. Posso falar. Acabei de ler no começo aqui a questão do polo de fruticultura, que foi um trabalho demorado, mas que envolveu assim, identificar a oportunidade, conversar com as pessoas certas, reunir com os 3 assentamentos do município para mostrar a oportunidade. Então, aquilo que constava no plano de governo, se você acompanhou, Cássio, tinha lá um ponto que era assim, atração de agroindústrias para Descalvado para desenvolver novas atividades agrícolas ou do agronegócio aqui. Essa era uma que nós seguimos. Então nós conseguimos, mesmo assim depois da minha saída, isso acabou se concretizando, nós estamos aqui com o plano de trabalho da Secretaria de Agricultura, algumas sugestões que você não consegue implementar, mas que você pelo menos põe uma sementinha e começa a andar lá. E uma, eu poderia te falar rápido, que é a falta de mão de obra para cuidar do que precisa cuidar, que está na Secretaria de Agricultura, que eu acho que está errado. Por exemplo, eu não acho que a Secretaria de Agricultura tem que ficar cuidando de poda, de árvore. Eu acho que isso é um problema de urbanismo, mas nós não temos esse setor de urbanismo. Então, a sugestão é desvincular. A agricultura é isso que nós falamos aqui no começo. Então, essa foi uma. Consegui agora adequar a questão do viveiro municipal. Quando eu cheguei lá, do mesmo jeito que o Ismael falou lá de cima, não tem uma cozinha, não tem um banheiro, não tem um lugar adequado. Foi autorizado agora essa obra para o pessoal do viveiro. Fizemos um remanejamento que as áreas verdes não eram de responsabilidade da agricultura, passaram a ser para limpeza, porque o Valdecir também não tinha obra lá no meio ambiente, nós acolhemos isso. E nós acontecemos, né? E você acompanhou de perto as questões da praça, até por questões familiares suas aí. Você sabe que seu pai também trabalhou lá, acho que era o seu pai, com a gente lá um período. Mas era uma situação que demandava você olhar o que não está funcionando, o que eu posso propor. Mas quando você não tem o que você propõe, por exemplo, eu precisava de mais funcionário. Não tinha funcionário. Como é que você tem que fazer? Você tem que adequar. Tira todo mundo da praça, divide equipe, vai um pouco em cada lugar. Está assim até hoje. Mas está faltando. Então, tem hora que você tem o seu planejamento dentro do poder público, você não consegue executar tudo. Então, é mesmo. Ao sair, está chegando aqui o polo de fruticultura. Outra coisa que estava assim, eu falei aqui que o Tribunal de Contas virava uma cartilha. O Tribunal de Contas todo ano apontava Casa do Leite e Casa do Mel. Olha lá, há 11 anos, 12 anos, destinada à Associação dos Produtores de Leite, destinada à Casa do Mel, e o tribunal apontando. Falei, bom, como é que está isso? Consegui retomar essas estruturas para a prefeitura. Está de volta no poder público, sanamos um apontamento do Tribunal de Contas, porque lá, por que apontamento do Tribunal de Contas? É dinheiro público. A prefeitura fez o prédio, todas as obras civis, e a Secretaria de Desenvolvimento do Estado mandou todo o equipamento para aquelas 2 casas. E eles cobravam, está funcionando, mandamos equipamento lá. E nunca estava funcionando, nunca funcionou, aliás. Tem placa lá de quem fez lá, mas nunca funcionou. Retomamos na prefeitura. Que fase que ia começar agora, antes da minha saída? Identificar potenciais exploradores daquele local. Até porque é uma baita oportunidade. A gente tem pequenos produtores aqui de Descalvado.
na agricultura familiar, está tendo um programa Pro Leite em parceria com a CAT aqui, desenvolvendo leite que podia utilizar aquele recurso, que podia colocar o seu leite na merenda, porque tem privilégios por ser agricultura familiar local. Então tem uma série de coisas que você, assim, não consegue concluir. Eu fiquei 2 anos, hein? Você não consegue concluir em 4, mas você começa a andar e dar um direcionamento. Eu acho que algumas coisas ainda vão acontecer para isso. Eu fiz a proposta de desvincular algumas coisas e montar novas estruturas. Eu queria, assim, já que eu estou cuidando de área verde, deixa aqui para mim Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Tira praça e limpeza daqui, cria uma estrutura, uma divisão lá de urbanismo, põe trânsito e praça para cuidar, porque, assim, quando você fala aqui, Cássio, Secretaria de Agricultura e Escalvado, o que vem na sua cabeça? Vem qualquer coisa menos agricultura. Os caras vinculam a Secretaria de Agricultura à limpeza de avenida, limpeza de rotatória. E cada é um setor, E né? agricultura é outra coisa. Descalvado é assim, é uma coisa interessante. Descalvado é uma cidade eminentemente agrícola, onde a Secretaria de Agricultura fica fazendo limpeza. Essa política que eu acabei de ler aqui é atividade de agricultura, geração de renda, emprego, é isso que é agricultura. Então, assim, você consegue fazer pouco, tá lá na secretaria, a limpeza tá lá, vou ter que cuidar da limpeza. E você acaba deixando a agricultura um pouco de lado. Eu acho que a agricultura é um tema específico, com uma estrutura, que eu acho que tem que ter uma estrutura determinada para acontecer alguma coisa. Espero, isso aqui, esse trabalho que nós falamos do Polifrutura vai começar agora, mas vai derivar para outra gestão, próximo prefeito, espero que monte uma estrutura adequada para cuidar de agricultura. Outra coisa que nós conseguimos fazer, uma reformatação da feira do produtor. Teve ali um estresse, mas em parceria com o Senar. O Senar fez um investimento em treinamento, de tudo que você pensar em produção, formatação de preço, construção de barraca. Temos lá, a gente não tinha, tem ali uns 10 ou 12 produtores em São Benedito toda sexta-feira, aproveitando dessa feira. Foi uma feira de um padrão diferente, mas que oportunizou muitas famílias, aí principalmente dos assentamentos. Então eles começaram a enxergar algumas outras oportunidades. É isso que eu acho que a agricultura tem que fazer. Se eu conseguir ou não conseguir, Cássio, a avaliação é de vocês aí. Alguma coisa eu consegui andar diferente daquilo que vinha sendo feito. Eu espero que daqui para frente a gente consiga olhar a agricultura como agricultura. Muito bem. E a estação de tratamento de esgoto, Eduardo? A estação de tratamento era uma demanda antiga. Eu estava ainda na Desenvolve SP nessa época, quando surgiu essa oportunidade. E foi na primeira gestão do Becão, ainda não foi nem nessa. Foi na primeira, eu estava lá. E quando o governo do estado lançou um programa que chamava Água Limpa. O que era esse programa? As prefeituras faziam as suas obras e os seus projetos de estação de tratamento, e o governo, através da Secretaria de Desenvolvimento, pagava o juro dessa operação. Então era um projeto que praticamente não, a prefeitura ficava com um financiamento de juros zero. Pô, era um baita de uma importância, muito legal para isso. Então, quando saiu esse programa, qual foi a minha participação nisso? Quando eu estava lá e saiu esse programa, eu falei, Becão, é a sua chance de fazer a estação de tratamento aí. Você não vai conseguir juntar esse dinheiro para fazer aí, aquele aperto de orçamento que tem. Andamos, ele foi lá bastante vezes. O Alencar, não sei se o Ismael conheceu lá do DAE de Ribeirão Preto. Conheceu ele? Veio, visitou bastante aqui. Penido era o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente na época. Estava lá, atendeu bastante o pessoal aqui e acabamos fazendo esse financiamento, aprovando esse financiamento lá. Então, isso também transformou a cidade, hein? Transformou a cidade, porque o Ismael vem bateu que estava saindo um esgotinho ali perto da ponte. Tem que olhar isso, porque o difícil era ter essa estação. Então, essa participação que eu tive nisso foi lá como superintendente e diretor da Desenvolve, dar esse encaminhamento e conseguir fazer essa aprovação. Que não é fácil, hein? Assim, como é que funciona para vocês entenderem financiamento para poder público? Para poder público. A prefeitura tem que estar redondinho, apresentar as planilhas para a Secretaria de Tesouro Nacional, que é quem aprova o endividamento. Quer dizer, não adianta ir lá num banco pedir um financiamento. Eu só concedo financiamento se a Secretaria de Tesouro Nacional falar assim, essa prefeitura pode se endividar, está tudo em ordem. Então, aí eu quero voltar um pouquinho. Tem que ter gestão para tomar dinheiro. Porque se você não tiver em ordem, a Secretaria não deixa emprestar. Então, por isso que comentamos aqui EGM, aquelas coisas, isso é importantíssimo você levar redondinho, porque uma hora você precisa fazer alguma coisa.
né? A questão não fez a estação de tratamento de esgoto, mas a gente tem os emissários que são velhos, que precisam de reforma, precisa de olhar alguma coisa assim. Tanto que esse foi o caso aqui perto da ponte, o emissário velho, teve uma movimentação lá, acabou quebrando. Mas tem outras coisas, eu acho que tem algumas coisas que eu consegui ajudar, mesmo sem ser na agricultura, Cássio, para complementar, que é um outro tema importante, que é a questão de água em Descalvado. Questão de água. E quero voltar aqui uma outra crítica. Estamos gastando dinheiro, estamos olhando os gastos. A Câmara de Vereadores não deixou a Prefeitura adquirir a Vigor por R$400 mil. E hoje é num ponto de maior captação de água da cidade para abastecer as represas. Certo? R$400 mil. Bom, vamos olhar quanto gastou na reforma da Câmara e vamos comparar com a Vigor. Né? E assim, pelo que nós vimos aqui, todo mundo foi favorável lá. Bom, esse é um ponto. Quero dizer, qual é o problema de água hoje? Vai começar a ter de novo. Surgiu uma oportunidade de fazer a exploração do Prade, ali na Jundu, da cava que está sendo explorada, vai ser desativada lá. Consegui, junto com o IPT e o Becão, que o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, olhasse para fazer o projeto dessa captação de água. Se isso der certo, e a gente conseguir captação da água da Jundu, o Becão está se dedicando a isso, eu tenho acompanhado, a gente dobra a disponibilidade de água de Descalvado. Quer dizer, não tem problema de água mais uns 100 anos em Descalvado. Sim. Então, eu já tive a notícia que o secretário Varran autorizou o IPT a olhar isso. Eles vão bancar o projeto para Descalvado, vai dar o projeto pronto, para que se licite e faça o projeto para trazer essa água aqui para a cidade e tratar de distribuir principalmente para a zona leste da cidade, onde não tem problema lá. Então, tem algumas ações, e aí, Cássio, como eu fiquei bastante tempo fora aqui também, extrapola um pouco a agricultura. Extrapola um pouco a agricultura. A gente tem o conhecimento e os relacionamentos que a gente tem, a gente vai ajudando onde pode, mas tem que estar disposto e tem que ter gente olhando para os problemas aí. Eduardo, para finalizar, eu gostaria de saber se você tem alguma coisa para falar a respeito da reforma da Câmara. Eles estiveram aqui essa semana, né, numa entrevista, num bate-papo, e gostaria de saber se você tem alguma coisa para falar a respeito. Para a gente finalizar o Câmara em Destaque hoje. Eu assisti o programa depois. Veio o Argeu, a Aline e o Diego, né? Fizeram alguns comentários. Ponto importante que eu achei. Que explanaram que todos os vereadores concordaram, estão satisfeitos com aquilo. Né? Nos bastidores se comentou que aquilo estava bom, tinha dado um conforto para eles. A única coisa, eu não quero comentar nada aqui, porque como eles vieram quarta e a sessão vai ser segunda, eu acho que eles têm mais uma chance de, em tribuna, ir lá se manifestar sobre esse assunto. O que eu achei estranho é que, por que se manifestar nos bastidores? Eles sobem lá e falam assim, eu sou representante do povo. Fala pro povo, não fala no bastidor, fala na tribuna. E não tem problema se é a favor ou se é contra. O que a população quer saber, se você é a favor ou contra, assim, o que foi feito e o valor que foi gasto. Fala em tribuna, eu não vou comentar nada desse assunto agora, porque eu acho que eu vou interferir nas falas deles na segunda. Vou esperar segunda-feira. Então, tiveram aqui na quarta, segunda tem a sessão, e assim, a obra foi entregue. Vamos falar, entregue, está feita, vai ser pago, já foi. Só precisamos saber agora para entender, até para voltar aqui, nós vamos ver quem está com quem, para saber como esse pessoal pensa. Então nós vamos olhar lá se alguém tem alguma coisa a falar sobre isso. Se não tiver mais coisa para falar sobre isso também, nós também entendemos o recado. Do jeito que for. Muito bem, Du. Mônica Nogueira. Muito bem, encerrando então o Câmara em Destaque de hoje, agradecendo a audiência dos ouvintes da 98.7, internautas. Muito obrigado, um bom final de semana para todo mundo. Também agradecendo o Ismael, agradecendo o Eduardo, Lucas, todo mundo, André também. Até a próxima live, é com vocês agora. Muito bem. A Mônica daqui a pouquinho, então. A Mônica já vai chegando lá no estúdio da 98.7. Mônica Nogueira, então, vai estar comandando lá o Super Tarde Regional, hein? Você vai estar curtindo a Mônica Nogueira, muito flashback, muita música internacional da saudade, nacional. Gente do Facebook, agradeço. Du, obrigado, viu? Um abração pra você. Semana que vem estamos de volta. Audiência maravilhosa, viu, Du? Du, audiência boa. Lá em cima, viu, Du? A gente vê as perguntas, mas bom dia. Eu agradeço a participação de todos, agradeço o Lucas, Ismael, você, André, Mônica, pela parceria de sempre.
e vamos buscar essa parceria. Vou tentar olhar aqui a agenda para o pessoal da Santa Casa, que vai vir durante a semana no Jornal Regional contigo aí. Na sala de bom? visitas. A gente já faz isso aí Vai ter contigo aí. um papo aí. Um abraço, legal. boa tarde, bom fim de semana Até a semana todos. que vem então, Du. Gente, valeu, Ismael. Abraço, hein? Boa tarde, Tudo de bom André. pra você. Obrigado pelo convite. Imagina, aí, tamo aí, tamo junto. Mais uma vez, a equipe toda maravilhosa, fazendo um grande trabalho aí desde a direção da Rádio Regional. Legal. Levando aí conhecimento a toda a população, né? E mais uma vez, muito obrigado aí e sucesso sempre aí no trabalho da Rádio Regional. Valeu, abração pra você, bom fim de semana a todos. Luquinha, abraço pra você também que esteve com a gente. Nossa produção, Marcão, obrigado Marcão pelo apoio também. Tchau, gente, bom fim de semana a todos. Continue com a gente na Regional FM com a Mônica Nogueira e curta depois lá, hein? A programação vai estar à sua disposição no Face, pode assistir o horário que você quiser. Tchau, turminha, até mais, hein?